Amém. Boa noite, pode sentar. Vamos continuar louvando nosso Deus hoje à noite, abrindo nossas Bíblias para o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. E antes que nós lemos, eu quero dizer boa noite também para os que estão em casa, nos assistindo. Esse culto vai ao vivo para as pessoas que estão ainda em casa. E se vocês moram aqui em Caraguatatuba, quero dizer que o culto de 7h30 tem vaga. 5h30 já está sempre cheio, mas tem espaço aqui para mais, pelo menos 2 famílias encher aqui, tá? Também eu quero que nós lembramos o irmão da nossa igreja que mora lá na Inglaterra. A irmã Luciana ligou para mim hoje e falou que o Jorge Dagi, na Inglaterra, ele fez uma cirurgia, acho que 1 ou 2 semanas atrás. É uma coisa bem delicada e vão fazer um biópsia e ele ficou mal, passou mal essa semana por causa disso, talvez uma infecção, e ele voltou no hospital. Então pode ser que ele está nos assistindo hoje à noite lá na Inglaterra. Eu quero dizer que estamos orando para você, Jorge, né? E eu tenho outros também que a gente precisa lembrar, especialmente os tempos difíceis que nós estamos passando hoje. Hoje à noite, eu quero que nós pensamos mais um pouco sobre nosso futuro aqui na igreja e a decisão que nós tomamos semana passada de fazer uma mudança de endereço, de sair dessa local, desse prédio e mudar daqui um pouco, 300 metros, mas um prédio bem maior. Domingo passado eu falei que essa mudança tinha que ser acompanhado com também uma mudança, não somente de endereço, mas uma mudança da maneira que nós investimos financeiramente, da maneira que nós doamos para a obra de Deus. Porque se nós só mudamos de endereço e não mudamos a maneira que nós damos o nosso dízimo, oferta, não vai ser uma mudança certa. Não vamos conseguir cumprir nossos deveres, pagando as nossas contas. Hoje à noite eu quero que nós pensemos de mais uma mudança. Não somente uma mudança de endereço, não somente mudança financeira, mas uma mudança de compromisso. Essa mudança também vai exigir um compromisso maior de todos nós, eu incluído. Todos nós vamos ter que aumentar o nosso compromisso que nós temos uns com os outros, especialmente diante de Deus. Nós temos que avançar para um próximo nível. Desde que nós chegamos aqui, Deus tem nos abençoado muito. Começamos em casa, depois alugamos esse prédio em que nós tínhamos pouca gente naquele canto lá. Um prédio para nós era bem grande e pouca gente. E nesses anos nós enchemos aqui pela graça de Deus. Tem muitas pessoas recebendo Jesus como Salvador, muitas pessoas batizadas, muitas pessoas começando e continuando a sua vida cristã aqui conosco. E muitas vezes nós podemos olhar aqui num domingo normal, antes dessa pandemia, tá cheio de pessoas aqui, muita criança, muito jovem, muitos adultos, muita atividade, e nós podemos pensar, agora nós chegamos, agora nós trabalhamos tudo, Deus nos abençoou até aqui, agora podemos descansar, podemos só manter. Mas uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, que Deus nunca nos chama para estacionar. Ele nunca entrega a vida de Cristo para nós, para nos parar depois disso. Essa é apenas o começo de tudo que Deus tem para nós. Nossa igreja já passamos em vários níveis de crescimento, de maturidade, mas tem mais ainda, porque Deus está abrindo mais portas para nós. Em Gênesis capítulo 12, não precisa procurar lá, eu vou só falar os 2 versículos.
Nós sabemos que capítulo 12 de Gênesis é quando Deus chama Abraão. O nome dele naquela época era Abrão. Chamou ele para ser o pai da nação de Israel, sem ele saber. Ele era um homem morando numa terra distante, e Deus conheceu ele pela pessoa que ele era, e ele apareceu e falou em voz alta para Abrão ouvir, para não ter dúvida da chamada que ele tinha para ele. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, e aqui nós vemos, desde o começo, Deus revela o seu propósito e o seu desejo para o seu povo. Olha o que ele diz aqui, falando para Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. O propósito, o desejo de Deus era para chamar um povo para Ele, um povo grande, de muitas pessoas. Deus está muito interessado nos números de pessoas que vão responder, que vão o seguir até a eternidade. Deus quer muitos, Ele quer uma grande nação, Ele quer grandes igrejas, Ele quer uma família enorme. Sempre foi isso. Deus sempre chama muitas pessoas, Ele convida o mundo inteiro para receber Jesus como Salvador. Ele receberia todos os 7 bilhões de pessoas que moram hoje nesse mundo. Ele receberia todos, se todos fossem se arrepender dos seus pecados. Deus quer receber todos. Ele falou para Abraão: mas você não pode fazer isso onde você está. Nós não conhecemos a situação da casa dele, mas Deus sabia que para cumprir essa parte, essa visão que Deus tinha para ele, essa chamada para ele, ele tinha que sair do conforto da tua casa, dos seus parentes, da casa do seu pai, e seguir Deus, para uma terra que ele nem sabia onde ia ficar. E também ele fazendo isso, Deus ia abençoar a vida dele, Deus ia fazer ele uma grande nação, e também Deus ia fazer o nome de Abraão grande, o nome famoso. Hoje em dia tem poucas pessoas no mundo que não conhecem a vida de Abraão, o pai da fé. Deus fez o nome dele grande por quê? Só para ele sentir bem? Não, para que ele podia fazer o que diz depois: e tu serás uma bênção. Abraão tinha que ter um nome famoso, para ele ter uma influência na vida dos outros. A nação de Israel tinha que ser uma nação grande e forte, para eles revelar, através da sua obediência, o poder de Deus para todas as nações. A nossa igreja tem que continuar crescendo, para que Deus possa fazer nosso nome famoso, nosso nome grande, não para fazer nada só para nós sentir bem, mas que as pessoas vão ouvir, vão querer nos conhecer, para nós sermos uma bênção para eles, abençoando a eles com a palavra da verdade. Desde o começo, então, o alvo de Deus para o seu povo é sempre para sair do seu conforto, para seguir o Senhor, não para ficar parado ou estacionado. Mas isso traz o conflito para nós, porque o ser humano, nossa ideia de trabalhar é para que, quando nós temos a idade certa, nós nos tornamos adultos, e com 16, 18, 20, 22, nós começamos a trabalhar, e nós vamos trabalhar duro, nós vamos fazer tudo, correr atrás, ganhar nosso dinheiro, pagar as coisas, comprar as coisas, fazer tudo, para que quando nós chegamos a uma idade um pouco mais avançada, que nós podemos parar, descansar, né? Talvez não descansar em paz, isso vai depois, mas descansar,
com tudo que nós trabalhamos. Essa ideia que todos nós temos. Pode ser que nossa igreja tenha isso também. Nós trabalhamos muito, especialmente vocês que estão aqui desde o começo. Nós trabalhamos muito, nós formamos, nós temos realizado esse sonho de ter uma igreja, um prédio bonito, onde cabe bastante gente, tem muitos ministérios, muita gente. Então nós alcançamos nosso alvo, agora nós podemos relaxar, nós podemos descansar. Infelizmente, espiritualmente, isso nunca é o alvo de Deus. Você lembra a história dos israelitas, escravos no Egito, por quase 400 anos, 500 anos. E Deus prometeu através de Moisés que Ele ia tirar eles do escravidão e levar eles para uma terra prometida que Ele chamou o seu descanso. Eles obedeceram, seguiram Moisés, passaram 40 anos no deserto por causa da sua própria desobediência, mas passaram muitos anos em muitos conflitos, em muitas tentações, muitos morreram no deserto, e finalmente, depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida. Moisés morreu antes, Josué liderou a eles dentro da terra prometida, eles finalmente entraram no descanso que Deus prometeu. E você que estuda sobre isso, você sabe que uma vez que eles entraram no descanso, houve mais conflito ainda, mais conflito, mais guerra, mais conquista do que tinha durante o tempo no deserto. Mas eles entraram finalmente no descanso, mas para eles não era um descanso físico. Eles estavam exatamente onde Deus quis, na sua terra. Eles descansavam na paz do Senhor, sabendo que eles estavam exatamente onde Deus quis. Mas dentro desse lugar, começou guerra, começou conflitos, tentações, e eles tinham que conquistar aquela terra, para eles permanecer fiel a Deus. O descanso para um filho de Deus hoje, é quando nós entramos em Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus, agora, Ele é o nosso descanso. E quando nós recebemos Ele como o nosso Salvador pessoal, nós descansamos nele. E nós temos paz nele. Mas esse paz e descanso não é uma justificação para a gente parar de trabalhar. De verdade, para o cristão, é o começo do nosso trabalho. É o começo de tentações jogadas em nossos caminhos através do Satanás, querendo de nos derrubar e derrotar. É o começo dos conflitos. E é o começo, pela fé, das vitórias que nós teremos em Cristo. E dentro desse tempo, nossa vida cristã, nós entramos como um nenê. A Bíblia descreve isso como um nenê, depois filho, depois adolescente, depois jovem, depois adultos. Nós passamos em muitos níveis espirituais. E nunca para subindo nesses níveis. Nunca para de avançar de um nível para outro. Não importa quantos anos nós temos. Sempre há outro nível, um outro alvo que Deus nos leva. Isso é verdadeiro para a igreja e também para cada membro, cada filho de Deus. Deus tem esse plano na sua vida. E aqui nós chegamos em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 13. O apóstolo Paulo está numa prisão por ser pregador da palavra. Ele já fez muita coisa na vida dele para Jesus. Ele já sofreu muito, ele já teve muita vitória. Ele já pregou, já organizou muitas igrejas, ele é um grande homem de Deus. Mas de tudo que ele fez, ele está mandando essa carta para a igreja em Filipe, ele diz em versículo 12: mas não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também alcançado por Cristo Jesus. O Paulo entendeu que ele não foi salvo, alcançado por Jesus para só fazer certas coisas. Ele sabia que enquanto ele estava vivo, Jesus tinha mais e mais coisas para lhe alcançar. Muitas pessoas pensando, mas agora ele fez muita coisa, foi jogado na prisão, acabou a história dele.
não está mais livre para fazer. Quem sabe se ele vão soltar ele para fazer mais coisas, mas ele sabia que não cheguei ainda. Eu não cheguei, eu não alcancei tudo que Jesus me salvou para fazer. Versículo 3 ele diz: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós, como igreja, nós fazemos muita coisa. Podemos lembrar, podemos contar todas as histórias de tudo como nós começamos, mas nós não ficamos lá no passado. Nós temos que deixar o passado no passado, crescer em cima daquelas coisas, avançando daqueles níveis para chegar a outros níveis, para a honra e a glória de Deus, pela vocação, a vida que Ele nos deu. O apóstolo Paulo fez isso até o fim. Jesus fez isso até o fim da sua vida aqui e ainda faz a vontade do Pai enquanto está no céu. Como uma igreja e também como indivíduos, como cristãos, nós devemos lembrar que Deus nunca termina a obra que Ele começou dentro de nós, até nosso último respiro aqui nessa terra. É isso que nós temos que nunca esquecer. Nossa igreja, nós temos uma oportunidade de passar desse nível maravilhoso que Deus nos trouxe para um outro nível ainda, que vai ser melhor, porque vai ser maior ainda. Deus não está satisfeito com o crescimento nessa igreja, porque Ele está abrindo as portas para a gente mais que dobrar, mais almas para ser salvos, mais vidas para ser discipulados, mais homens e mulheres para ser líderes nas igrejas. É isso que Deus quer, que nós vamos prosseguir, avançar para o próximo nível. Tem várias histórias ensinando isso. Se quiser, abre a sua Bíblia, está no Antigo Testamento, no livro de Josué. Eu contei a história do povo de Deus saindo do Egito, passando os 40 anos no deserto e finalmente com José como líder, entrando na terra prometida no seu descanso. No começo, nós lemos o começo do livro de Josué, tinha conflitos, tinha batalha, tinha vitória, tinha alguns derrotas também. O povo de Deus estava tomando conta dessa terra prometida, porque a terra prometida estava cheia de inimigos de Deus, e eles expulsando, eles lutando, eles trabalhando, eles obedecendo. Tem muito tempo eles fazendo isso para ter paz nesse lugar. Eles foram correndo atrás, eles chegaram ao momento em que tinham uma paz na sua nação, dentro da terra prometida. Josué capítulo 18, em versículo 1, a Bíblia diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação, e a terra estava subjugada diante deles. Agora na terra prometida entraram, Josué, o grande líder militar, eles conquistaram batalhas atrás de batalha, muitas batalhas, venceram, expulsaram os inimigos, foram para um lugar chamado Siló, um lugar bonito, um lugar verde, um lugar com água. Eles montaram o tabernáculo. Lembra que o tabernáculo naquela época foi uma tenda que eles construíram na época de Moisés, no começo dos 40 anos, era para montar, desmontar, montar, desmontar, toda vez que ele tinha que passar de um lado para o outro. E finalmente eles colocaram a tenda como a sua igreja, né, dentro desse lugar bonito. E a Bíblia diz que toda a congregação, os 2 milhões ou mais de israelitas, acamparam ao redor e ficaram ali. Estava na tenda, na casa de Deus, regozijando, porque a terra estava subjugada diante deles. Finalmente chegou, depois de muito trabalho, chegaram a ter a reunião na casa de Deus, e não teve mais inimigos perturbando a sua vida, tinha paz.
E claro, ele estava pensando: agora podemos descansar. Chegamos. É isso que Deus quer. Nós estamos finalmente descansando no nosso descanso. Só que a Bíblia não termina em capítulo 18, versículo 1. Versículo 2 diz: e ali permaneciam entre os filhos de Deus 7 tribos, que ainda não haviam recebido a sua herança. Dos 12 tribos, um era para os levitas, outro foi dividido, outro tinha 13 tribos para receber uma herança, e faltava 7. Esses 7, talvez eles ajudaram os outros, talvez eles tinham medo, porque tinha inimigo ainda no lugar onde Deus falou para eles habitar, mas o plano de Deus para o seu povo, habitar a terra inteirinha prometida, faltava 7, depois de muito tempo, dentro da terra, 7 tribos não estavam cumprindo, não chegaram naquele outro nível, estava dentro da terra, chegou na terra, e estavam felizes, satisfeitos, mas tinha mais terra para conquistar, tinha outro nível para eles. Você fala: mas tudo bem, se eles foram contentes, tudo bem, deixa. Mas olha aqui, versículo 3, e Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu? Outra palavra é negligenciar. Quanto tempo vai negligenciar o plano de Deus para a sua vida? Deus já deu isso para você. Você apenas tem que ir lá e ocupar a terra. Sim, tem um inimigo lá, mas Deus já prometeu que Ele vai ou mandar embora, ou dar poder para você vencer. Para de ser satisfeito desse nível, porque tem outro nível para você, para sua família, para suas crianças, a regozijar em tudo que Deus tem para você. Mas esses grupos estavam satisfeitos em ficar na casa de Deus, do tabernáculo de Deus, reunido com a congregação. Deve ser que encheu aquele espaço. Essa me fez lembrar aquele hino que a Peggy traduziu e ela leu nossa reunião lá no prédio novo, e eu pedi para ela passar para mim. Hoje às 5h30 eu só falei algumas coisas, mas eu quero ler essa hino. O nome desse hino é Minha Casa, é Deus falando: minha casa está cheia. E pensa nesses israelitas, montado no tabernáculo, estava satisfeito de encher a casa de Deus e não conquistar tudo que Deus tinha, não avançar para outro nível. Nós aqui, fora dessa pandemia, tem a casa cheia, e para muitos nós, talvez somos satisfeitos, alegres, porque agora podemos descansar, chegamos ao fim do nosso trabalho. Mas esse hino diz assim: hoje há paz e satisfação na casa de meu pai, muita comida na mesa e ninguém se afasta, cantem e riem conforme as horas passam, mas um silêncio acalma o canto, enquanto o pai chora tristemente. Minha casa está cheia, mas meu campo está vazio. Quem irá trabalhar para mim hoje? Parece que todos os meus filhos querem ficar em volta da minha mesa, mas ninguém quer trabalhar no meu campo. Afaste-se da mesa, ore para a vidraça. Logo além desta casa de abundância, encontra-se um campo de grão dourado e está amadurecido até a colheita. Mas os ceifeiros, onde eles estão? Na casa. Ouça o pai dizer tristemente: minha casa está cheia,
mas o meu campo está vazio. Quem irá trabalhar para mim hoje? Parece que todos os meus filhos querem ficar em volta da minha mesa, mas ninguém quer trabalhar no meu campo. Ninguém quer trabalhar no meu campo. Almas estão chorando, homens estão morrendo. Você não os guiará à cruz. Vá e encontre-os, ajuda a vencê-los, ganhe os perdidos a qualquer custo, mas ninguém quer trabalhar no meu campo. Nós não queremos chegar a essa atitude, e é tão fácil, é tão normal. Nós vamos encher aqui, nós trabalhamos tudo, muito para chegar nesse ponto, e nós pensamos, agora não tem mais espaço, vamos só ser contentes daquilo que Deus tem feito por nós. Enquanto Deus está dizendo, mas tem muito mais campo, tem muito mais pessoas, tem muito mais almas que estão morrendo sem conhecer a verdade. Eu abençoei vocês, eu dei tudo isso para vocês, eu enchi a sua casa para vocês pudessem ter mais pessoas, mais ajuda, mais condições para ter uma casa maior. Então é isso que nós temos que entender. No livro de 2 Reis capítulo 7, 2 Reis capítulo 7, já preguei uma mensagem faz tempo sobre essa história, vou contar rapidinho. Na nação de Israel agora tinham fome, o inimigo acampou ao redor, não estava deixando pessoas entrar, nem sair dentro da sua cidade, e toda a comida que estava dentro, não tinha mais. Foi uma situação horrível dentro da cidade, dentro dos muros da cidade de Jerusalém, e pessoas morrendo lá dentro, e o inimigo acampado lá fora, não deixando ninguém entrar e sair. E nessa cidade tinha 4 homens leprosos, que estavam afastados do povo por causa da sua doença, e eles estavam vendo assim, conversando entre si, e falaram, mas gente, não tem mais condições de ficar aqui, se nós ficamos aqui nós vamos morrer, tem pessoas na cidade morrendo, nós estamos aqui, ninguém vai trazer comida para nós vamos morrer, vamos ir para o campo dos inimigos, talvez eles vão ter misericórdia de nós e deixa a gente viver, talvez eles vão dar comida para nós, mas se eles nos matar, nós vamos morrer aqui, então vamos tentar fazer alguma coisa. Então a Bíblia diz que esses 4 homens começaram a subir a montanha onde estava acampando os inimigos, e Deus começou a trabalhar na parte deles. Ele fez os inimigos ouvir um barulho tão forte que parecia que os 4, 5 outros países cheios de cavalo, de soldados chegando, então eles foram fugindo, não tinha ninguém, só esse barulho. Então eles saíram fugindo, deixaram tudo, nem trouxeram nada, nem pegaram nada. Os 4 homens leprosos chegando lá no meio do campo dos inimigos, olhando, não tinha ninguém, mas tinha comida já pronto, tinha bebida. Eles entraram nas tendas e tinha tesouros lá na tenda, tinha roupa, tinha ouro, tinha prata. Eles comeram toda a comida e estavam lá fazendo uma festa de paz, alegria, de conforto, de satisfação. Comendo, eles pegaram umas coisas e levaram para esconder, para talvez um dia voltar e receber esses tesouros. Ele estava regozijando nas bênçãos que Deus providenciou para eles. E de repente, naquela noite, já estava escuro, eles talvez olharam uns para os outros, olhando que tudo que eles tinham, e versículo 9 diz, então eles disseram um ao outro, não agimos bem, este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venha para que possamos ir e contar a casa do rei. Eles sabiam, olha, tudo isso Deus fez para nós, e nós estamos aqui regozijando em tudo, aproveitando tudo, comendo tudo, enquanto nós temos nossas famílias, tem muitas crianças, tem muito povo lá embaixo na cidade morrendo de fome, e nós temos em abundância aqui.
E eles falam, alguma coisa mal vai acontecer. Nós vamos ser castigados por Deus, se nós não compartilhamos essas bênçãos para o povo na cidade. Em Atos capítulo 1, em Atos, no Novo Testamento, capítulo 1, em versículo 4, Jesus já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele já passou quase 50 dias com os seus discípulos, ensinando as últimas coisas. Ele apareceu pela última vez com Ele, dando as últimas instruções. Ele fala isso para eles. Capítulo 1 de Atos, versículo 4. E tendo-se reunido com eles, Jesus ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João Batista, verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Esse é poucos dias antes daquele festa importante do Antigo Testamento para os israelitas, chamado Dia dos Pentecostes, onde todo o povo de qualquer lugar onde morava voltaram para Jerusalém para festejar as coisas de Deus. E alguns dias antes, Jesus chamou, antes que ele voltou para o céu, e falou isso: fica aqui em Jerusalém, porque Deus vai fazer uma coisa especial. Eles não sabiam o que era, nunca isso aconteceu antes, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Versículo 8 do mesmo capítulo, ele diz, explicando mais: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Essa foi a promessa. A promessa é que eles iam daqui um pouco na cidade de Jerusalém para não sair, porque ia receber esse poder de Deus. Para fazer o quê? Para ser testemunhos, o poder para falar, coragem para falar, o entendimento, o conhecimento para sair de Jerusalém, vai nas outras regiões mais perto e até os confins da terra. Mas ele tinha que esperar só para receber esse poder e depois ir. E nós sabemos que em capítulo 2, quando chegou o dia dos Pentecostes, esses 11 homens que Jesus gastou 3 anos e meio estabelecendo a sua igreja, e chegou o grande número desse momento, 11 homens. E no dia dos Pentecostes tinha 120 membros, que estavam incluindo os outros homens e as irmãs. 120. Deus sempre quer a sua igreja crescer, mas estava preparando eles para esses momentos. No dia dos Pentecostes, o Espírito Santo veio, dando esse poder. Os apóstolos saíram, eles foram batizados no Espírito Santo, sentiram uma presença do Espírito Santo dentro daquela sala. E eles saíram falando em línguas. Mas essas línguas foram idiomas reconhecidos pelo povo que estava no Jerusalém, porque tinha israelitas que nasceram em muitos outros lugares, que por causa da obediência de voltar para Jerusalém naquela festa, eles vieram dos outros lugares do mundo, que é onde eles falaram outras línguas. E os apóstolos desceram naquela sala e começaram a evangelizar as pessoas, os estrangeiros, nas suas próprias línguas. Eles não acreditaram, falando: mas como eles, os galileus, os pescadores, os homens sem educação, como eles estão falando para nós em nossas próprias línguas? Essa foi uma amostra que Deus ia dar poder para a sua igreja evangelizar o mundo inteiro, até os confins da terra. A língua, os idiomas não seriam uma barreira de evangelizar o mundo. Deus daria ao momento único, o momento na hora, o dom de falar em outros idiomas. E assim a palavra de Deus foi sendo espalhada.
Hoje em dia nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra de Deus em todas as línguas imagináveis no mundo. Não é mais necessário a dom de língua para falar em idiomas, porque temos na Bíblia todas as línguas. Nós apenas precisamos aprender a língua e evangelizar essas pessoas do mundo com a palavra de Deus. E nesse dia, por causa desse poder recebido, o mesmo poder que nós temos hoje, para nos dar coragem, para nos dar entendimento, para abrir as portas para nós também, pelo poder do Espírito Santo, tem essa coragem de falar de Cristo, em qualquer língua, em qualquer lugar. Esse dia aceitou 3.000 pessoas aceitaram Cristo como Salvador, e foram batizados e aumentaram a igreja por mais que 3.000 pessoas. Então Deus sempre quer uma grande nação, uma grande igreja. Ele aumenta o que Ele faz. Depois podemos ver capítulo 3, capítulo 4 de Atos, capítulo 5, capítulo 6, os apóstolos saindo, conversando, a igreja crescendo, foi mais 3, mais 5, talvez quando chega capítulo 7, já teve 20 a 30 mil membros da igreja em Jerusalém, mas tudo dentro da cidade. Mas o que Jesus falou para eles? Vocês ficam aqui em Jerusalém para sempre? Não. Você chega aqui em Jerusalém, eu vou encher a sua igreja com tantas pessoas que vocês podem descansar, vocês podem ser satisfeitos, recebendo tudo que Deus tem feito por nós. Não. Ele disse o quê? Fica aqui, não sai de Jerusalém, até você recebe o poder do Espírito Santo para ser meus testemunhos. E uma vez que você recebe isso, vocês precisam ir para a Judeia, região mais perto, para Samaria, mais longe, até os confins da terra. Mas capítulo 2 receberam poder, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, eles não saíram, eles não estavam evangelizando até os confins da terra. E chega capítulo 8, em versículo 1, capítulo 8, versículo 1, na sua Bíblia, diz assim: e Saulo, o futuro apóstolo Paulo, consentiu na morte dele, na morte de Estevão, que aconteceu no final do capítulo 7, e naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Agora a igreja estava indo, agora a igreja estava saindo de Jerusalém, e nós sabemos que onde eles pararam, eles estavam congregando, e o apóstolo Paulo, depois ele foi para essa cidade, e já tinha pessoas, já tinha cristãos naquelas cidades, e que ele usou para formar essas igrejas. Por todo esse tempo a igreja ficou parada em Jerusalém, e somente quando Deus fez uma perseguição acontecer, eles foram até os confins da terra. Os 4 leprosos estavam com medo. Eles falaram: mas se nós não saímos daqui, saímos do nosso zona de conforto aqui, finalmente, depois de tanta coisa ruim em nossas vidas, agora finalmente nós chegamos até tudo isso, mas se nós não falamos para pessoas lá na cidade que estão morrendo, algo mal vai acontecer, Deus vai nos castigar. Nós vemos isso através da perseguição que eles estavam indo para falar para os outros. Nossa igreja, nós não podemos ser assim. Deus tem nos abençoado com pessoas, com famílias, com muitas crianças. Ele tem um futuro para nós. A gente estava calculando, e o ano passado nasceu quantas crianças aqui? 10 crianças no ano passado, e vai ter mais esse ano. 10 crianças nasceram aqui, e nós fazendo os cálculos, não tem espaço para essas crianças crescer.
dentro da nossa igreja. Então Deus já está providenciando as pessoas, e nós temos que ir, nós temos que descer nosso monte, para ter um lugar maior, que cabe mais pessoas, para a igreja de Cristo possa crescer. Mas isso não somente requer uma mudança de endereço, e a mudança de ofertas e dízimo, também vai requerer uma mudança em cada um de nós, para assumir a nossa responsabilidade. Uma das igrejas uma da cidade onde as pessoas foram, foi na cidade de Éfeso. Em capítulo 18 do mesmo livro de Atos, nós temos a história que o Paulo já fez tempo lá em Éfeso, já organizou uma igreja, já foi embora, a igreja estava crescendo, teve grandes membros dessa igreja em Éfeso, mas tinha muita coisa ainda para fazer. E chegou um homem bom, um homem conhecido, um grande pregador da palavra de Deus. E a Bíblia fala em Atos capítulo 18, começando no versículo 24. E veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Chegou mais uma pessoa para ajudar na obra de Deus. Sempre é gostoso quando chegam os outros pastores, quando chegam os outros membros, que já chegam na igreja com conhecimento da palavra de Deus, para nos ajudar. Essas coisas nos ajudam a avançar para outro nível. Mas tem todos os nossos membros nessa igreja também, que devem nos preparar para ser usado por Deus. Esse homem eloquente, esse homem poderoso nas Escrituras, chegaram a Éfeso para ajudar. E diz no versículo 25, este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, o batismo de João Batista. Parece que ele era um discípulo de João Batista, e talvez ele não ficou um discípulo de Cristo. Ele já conheceu a verdade através de João Batista, ele já foi instruído das coisas do Antigo Testamento. Lembra que nessa época que a Bíblia está escrita, não houve as Escrituras do Novo Testamento. Quando no Novo Testamento fala dessas Escrituras, está falando sobre o Antigo Testamento. Então esse homem judeu, ele era um grande conhecedor das Escrituras, e ele sabia sobre Jesus, ele sabia que Jesus era o Messias. O João Batista ensinava isso. Ele era um cristão em Cristo, só que ele não sabia sobre o ministério de Cristo. Ele não participou com os outros apóstolos, ele não sabia de tudo que eles sabiam, ele estava mais fraco no seu conhecimento, ele estava no nível aqui ainda. O que aconteceu? Versículo 26, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o Áquila e Priscila, um casal que ajudou o apóstolo Paulo formar essas igrejas, o tomaram, então Áquila e Priscila o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus, dentro da igreja em Éfeso, que Paulo tinha deixado eles para ajudar. Eles encontraram com esse homem era um grande pregador, mas ele estava um nível aqui, mas para ele chegar a um nível que ele tinha que estar, para realmente ser uma bênção para a igreja e para os outros, ele tinha que se preparar melhor. E esse casal, o homem e a sua esposa, pegaram ele e as duas ensinando ele o caminho mais excelente, o caminho mais perfeito do Senhor. E assim ele tinha que ter um tempo para aprender, para se preparar, para passar a avançar no outro nível. E depois, versículo 27, e ele, querendo passar a Acaia, onde teve outras igrejas, os irmãos Áquila e Priscila escreveram exortando aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido
pela graça. Agora, o grande pregador Apolo, ele não somente era fervoroso nas escrituras que ele sabia, mas agora ele sabia muito mais. Ele sabia sobre a vida de Cristo, ele sabia sobre a vida dos apóstolos, ele sabia sobre o apóstolo Paulo, ele entendeu muito melhor, ele podia ajudar muito maior os outros irmãos das outras igrejas. Versículo 28, porque ele poderosamente convencia aos judeus publicamente, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Ele avançou, e é isso que a gente precisa. Nós temos pessoas aqui, que estão aqui, que têm muita capacidade, muito talento, muito entendimento, mas não chegou ainda. Tem muita coisa. Eu posso dizer isso, que todos nós estamos aí, aqui, e Deus tem outra coisa para nós. A nossa igreja precisa muito mais pessoas que vão evangelizar. A nossa igreja precisa mais pessoas que vão discipular. A nossa igreja precisa mais líderes para cuidar os rebanhos. Mas para fazer isso, nossa igreja precisa os casais que são conhecedores da palavra de Deus, para chamar e ensinar as pessoas para ser conhecendo perfeitamente as coisas de Deus. Para nós fazer uma mudança, se é só mudança de endereço, melhor ficar aqui. Mas se é mudança que vai acompanhar como mudança interior de cada um de nós, com o desejo de passar para o outro nível na nossa vida cristã, não importa o que nós já fizemos, não importa o que nós construímos aqui, nós deixamos essas coisas para trás e vamos prosseguir para o alvo, para ganhar mais pessoas. Nessas semanas em que nós estamos praticamente parados, estacionados como uma igreja, nós não podemos ir casa em casa, nós não podemos evangelizar daquela mesma maneira, nós nem podemos nos encontrar todo mundo junto. Vamos aproveitar esses momentos de aprender mais. Já estamos mexendo, a IPEG já está mexendo muito na parte administrativa da igreja, formando outros grupos para ajudar nessa parte. Nós temos que mexer em todos os nossos ministérios da igreja. Vocês que são líderes desses grupos precisam aperfeiçoar agora. O evangelismo tem que crescer muito, o discipulado tem que crescer muito, as lideranças tem que crescer muito, porque nós queremos aproveitar esse tempo, esses mais 2-3 meses que nós vamos permanecer aqui, quase estacionado nas coisas, para que quando nós mudamos de endereço, que é uma outra igreja que entra lá, com outro pensamento, ganhando mais e mais almas por Cristo, evangelizando, discipulando, ensinando como Jesus falou, todas as coisas que eu te ensinei. E isso seria impossível se nós apenas mudar de endereço. Tem que mudar algo dentro de nós. Esse é um desafio de hoje, avançando para o próximo nível, nós como discípulos de Cristo. Sabe que o tema do ano é um discípulo verdadeiro. Como saber se é um discípulo verdadeiro? Você não para, não estaciona, nunca está satisfeito, está sempre querendo mais, sempre querendo conhecer mais, sempre querendo fazer mais. Vamos prosseguir para o próximo nível. E lá, um santuário que cabe 800 pessoas, quando nós entramos lá, nós vamos ocupar um espacinho muito pequeno. O desafio vai ser grande, mas se Deus abre as portas para nós, Ele quer que nós nos tornamos uma igreja que enche aquele espaço e espera para o outro nível, que seria mais ainda. É essa que nós queremos fazer, é essa que é a chamada de Deus. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, me obedece, me segue, eu vou fazer você é o pai de uma grande nação, eu vou fazer seu nome famoso, seu nome grande,
para que você pode ser uma bênção para os outros. O nosso desejo de mudar de lugar não é para ficar famoso, não é para todo mundo ver, que essa igreja tem isso, aquilo, não. Nós queremos crescer para ser uma bênção, abençoando a vida das pessoas que não conhecem Cristo como Salvador. E não somente falando, mas ensinando-as a observar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Se isso for o seu desejo, nós vamos ter um grande sucesso. Mas se isso não é, uma mudança de endereço vai ser uma grande dor de cabeça. Porque se nós não mudamos de nós mesmos, o nosso tempo num lugar maior, com despesas maior, a gente vai correr atrás só para pagar as contas. E só pensa nisso. Mas quando nós começamos a evangelizar, discipular, sentir a presença de Deus muito maior nesse espaço, essas contas vão ser pagos. Quer pagar uma conta? Jesus falou para Pedro, vai lá no mar, pega um peixe e abre a boca desse peixe. Ele fez isso, pegou um peixe, abriu a boca e lá tinha uma moeda, exatamente o valor que ele precisava pagar o imposto lá no templo. Com Deus ele consegue. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu espero que todos nós assistindo aqui na televisão, todos nós temos esse desejo de crescer, de prosseguir e nunca parar e nunca estacionar, mas sabendo que Deus sempre tem algo mais para fazer. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por a Tua presença aqui conosco, para cada pessoa, Pai, aqui, cada pessoa ouvindo essa mensagem. Que, Pai, que esse desejo vem de Ti, essa direção vem de Ti, que nos ajuda, Pai, a assumir e realizar tudo que o Senhor tem para nós. Nunca deixe a gente ser satisfeitos na Sua casa, enquanto há mais almas, mais vidas para ser transformado pela Tua graça. Ajuda-nos, Pai, a ser útil como os grandes homens e mulheres na Bíblia. E sempre, Pai, sempre buscando para avançar até o próximo nível, para Te honrar e glorificar. E se tiver alguém aqui, Pai, que aquele próximo nível é a primeira salvação, que não começa nada sem a receber Cristo como Salvador, que esta noite, Pai, enquanto nós cantamos esse hino, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida dessas pessoas, que enche eles com o desejo que vem de Ti, o Espírito Santo tocando as suas vidas, para os mostrarem, Pai, que é a decisão mais importante para pedir perdão dos seus pecados e receber Jesus como Salvador. E nós oramos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Oi, pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.